E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato e hoje a gente vai aprender a diferença entre os condutores fase, neutro e terra e qual a cor que devemos utilizar em cada um deles. Mas antes disso pessoal, se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Toda semana a gente posta vídeos novos com conteúdo de valor para ajudar cada vez mais vocês. Então já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem os nossos conteúdos. Já deixa o like também se você gostou da ideia desse vídeo. Cada condutor possui uma função específica na instalação elétrica, seja ele de potencial, de referência ou de aterramento. O condutor fase ele é responsável por transmitir o potencial elétrico, como por exemplo 127 volts ou 220 volts. Mas para que ele possa funcionar de forma efetiva, é necessário que tenha um condutor de referência, para que tenha uma diferença de potencial entre eles. E quem faz essa função é o condutor neutro. Agora você deve estar se perguntando, mas quando temos duas fases com uma diferença de potencial em 220 volts e não há neutro nesse circuito? Exatamente, essas duas fases, para que tenha uma diferença de potencial de 220 volts, é necessário que tenha uma defasagem na forma de onda senoidal em 120 graus. Só assim os condutores fases eles podem ser referência um para o outro. Caso não haja uma defasagem entre a forma de onda dessas duas fases, não haverá uma diferença de potencial e a tensão entre elas será zero. Já os condutores neutro e terra de uma instalação elétrica, apesar deles possuírem o mesmo potencial elétrico que é 0 volts, eles possuem função diferente na instalação elétrica. O neutro é um condutor que vem junto com os condutores fase da rede de distribuição elétrica. E como já comentei, ele é utilizado para referenciar o condutor fase com potencial elétrico. E para que ele faça sua função de forma efetiva, ele deve possuir 0 volts de tensão. Mas apesar dele ser um condutor nulo, quando fechamos um circuito que possua fase e neutro, circulará uma corrente elétrica entre esses dois condutores. Assim, o condutor neutro ele deve ser protegido mecanicamente e isolado igual o condutor fase. Agora, se você quer saber de onde surge o neutro da rede de distribuição elétrica, eu vou deixar no card aqui em cima e também no primeiro link aqui da descrição um vídeo onde eu explico de onde surge o neutro na rede de distribuição elétrica. Dá uma olhadinha nesse vídeo depois, que é muito importante também. E o condutor terra? Esse condutor ele não vem junto da rede de distribuição elétrica, ele é gerado no próprio local da instalação, a partir de uma ou mais hastes de cobre enterradas no solo. A sua função é proteger as pessoas e animais contra choques elétricos, e tem como finalidade dissipar energias que possam ficar acumuladas na carcaça dos aparelhos devido a uma falha na isolação, cargas eletrostáticas que podem ficar acumuladas na carcaça e fornecer um caminho para a terra para as descargas atmosféricas. Esse condutor ele deve criar um caminho de baixa impedância ou resistência entre a carcaça dos aparelhos e a terra, para que essas energias possam ser dissipadas de forma eficiente. Importante que em situações normais não deve haver circulação de corrente elétrica pelo condutor terra. Um detalhe também que um aterramento eficiente ele ajuda no funcionamento de dispositivos de proteção como DRs e DPS. Por isso é importante que todas as tomadas da residência possuam fio terra conectado ao pino central, para que essa proteção seja efetiva. Inclusive, é importante que o fio terra do chuveiro seja aterrado também. O sistema de aterramento, para ele ser efetivo na instalação elétrica, ele deve possuir o menor valor de resistência possível. Assim, caso alguém tenha contato com alguma superfície energizada, a corrente elétrica ela encontrará um caminho com resistência menor do que a resistência do corpo humano e evitará o choque elétrico e danos maiores aos usuários dessa instalação. Agora, em relação às cores dos condutores fase, neutro e terra, a norma NBR 5410 ela define as cores que devemos utilizar nas instalações elétricas no item 6.1.5.3. Assim, devemos utilizar azul claro para o condutor neutro, verde ou verde-amarelo para o condutor terra e qualquer outra cor desde que não seja azul claro ou verde e verde-amarelo para os condutores fase. Então, normalmente é adotado para os condutores fase as cores preto, vermelho e branco. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do que foi passado aqui. Já deixa nos comentários se vocês já conheciam essas informações sobre os condutores fase, neutro e terra de uma instalação elétrica. Já deixa o like no vídeo se você gostou do que foi passado aqui.
Mais uma vez, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você conheça, que se interessa por esse tipo de assunto, para que elas tenham mais conhecimento. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.